e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, pronto, muitos conhecem de nome, mas talvez não tão ao fundo. O Linux para computadores pessoais. O chamado Desktop Linux. Vamos explorar isto com base num resumo informativo da Wikipédia em português que temos aqui connosco. Qual é o objetivo? É tentar descodificar o que é isto do Linux no dia-a-dia. Ver um pouco da história, como é que ele se apresenta, a parte visual, como funcionam as aplicações e tocar num debate que parece interessante sobre o desempenho. A ideia é perceber se é de facto uma alternativa viável para o uso comum. Ok, vamos lá ver isto. Então, para começar, o que é exatamente este Desktop Linux? Pelo que eu percebi, aqui do material, refere-se às distribuições Linux, às versões, pensadas para o utilizador normal, digamos assim, em computadores pessoais. Vem com interfaces gráficas, tipo o que estamos habituados, e as ferramentas do cotidiano. Algumas são só mesmo para desktop, outras dão a escolher uma instalação, não é? Se queremos desktop ou servidor. Exatamente, e essa distinção, olha, é fruto de uma evolução curiosa. Originalmente, o Unix e sistemas parecidos como o Linux, nos seus primórdios, eram mais ferramentas de nicho, sabes? Servidores, grandes máquinas, investigação científica ou empresarial. O fascinante aqui é vermos a mudança que se acentua ali no final dos anos 90. Projetos como o Mandrake, por exemplo, começaram a dizer: olhem que isto também serve para usar em casa. Foi uma viragem importante. E essa viragem para o utilizador comum parece estar muito ligada aos ambientes de trabalho, certo? O texto menciona alguns nomes conhecidos: GNOME, KDE, XFCE, LXDE. Pelo que entendi, são eles que dão a cara ao sistema, a tal interface gráfica. Ecossistema é um conjunto integrado de software. O gestor de fecheiros, os painéis de controlo, aplicações pequenas, bibliotecas gráficas, tudo a trabalhar junto para criar uma experiência coesa. E sim, a evolução visual e a funcionalidade deles foi chave para mais gente começar a usar Linux. Cada um tem a sua onda, a sua filosofia. O GNOME apasta mais na simplicidade, nos fluxos de trabalho modernos. O KDE é conhecido pela flexibilidade, pelas imensas opções de configuração, e depois o XFCE e o LXDE são mais leves, ótimos para computadores mais antigos ou para quem quer, pronto, eficiência máxima. Percebo. E as aplicações? Como é que uma pessoa obtém e gera programas neste sistema? Parece ser diferente de ir à net e sacar um fecheiro executável. Em regra geral, é um processo mais centralizado e diria até mais seguro. A maioria das distribuições traz os chamados gestores de pacotes, como o Sináptico ou o Package Kit que o texto refere. Funcionam quase como uma loja de aplicações, mas curada pela comunidade da distribuição. Oferecem milhares de programas já testados, otimizados para aquele sistema específico. Instala-se com um clique e as atualizações são geridas de forma central. É bastante prático. E se eu precisar mesmo de um programa do Windows? Bem, aí há opções. Existe o Wine, que é uma camada de compatibilidade, uma espécie de tradutor que tenta correr aplicações Windows diretamente no Linux. Nem sempre funciona perfeitamente, mas ajuda. E claro, há sempre a hipótese de ter os dois sistemas instalados no computador, o chamado Dual Boot, ou usar máquinas virtuais. Ok. Mas parece que nem tudo são rosas, pois não? O material aponta para uma certa controvérsia. Algo sobre o desempenho no desktop. Fala do caso de um programador do núcleo do Linux, o Con Colivas. Sim, essa história do Colivas é um bom exemplo de uma tensão que existe em muitos projetos grandes de código aberto. Ele, na altura, criticou a comunidade de desenvolvimento do kernel, sentindo que o foco estava demasiado nos servidores, na otimização para grandes cargas de trabalho, e que estava a negligenciar a fluidez, a resposta interativa, aquilo que é crucial num computador pessoal que usamos no dia-a-dia. Ele sentiu-se frustrado por não conseguir que certas otimizações para desktop fossem aceites e, pronto, acabou por se afastar. É uma crítica forte. Mas, por outro lado, a fonte também menciona, acho que o The Economist, que basicamente pergunta se o Linux precisa assim de tanto foco extra no desktop. Como é que estas duas visões, como é que elas coexistem? Pois, isso levanta uma questão importante, não é? Sobre o equilíbrio. Como é que se equilibram os recursos num projeto que serve tanta gente diferente? Desde supercomputadores a telemóveis, passando por servidores e, claro, os desktops. O tempo e o esforço dos programadores são limitados. Onde é que se investe mais? Não há uma resposta fácil. É um debate que reflete as diferentes prioridades dentro da vasta comunidade Linux. E é natural que existam estas tensões.
Não se trata de achar culpados, mas de perceber a dinâmica complexa de um desenvolvimento tão colaborativo e tão grande. Fazendo aqui uma ponte. Portanto, vemos o Linux a sair daquele nicho mais técnico, a ganhar interfaces muito diferentes, com filosofias distintas, a simplificar a gestão do software, mas, ao mesmo tempo, a manter estes debates internos sobre para onde direcionar o esforço principal. Mostra que é um sistema vivo, em constante evolução. Exatamente. A trajetória mostra uma adaptação notável, oferece uma flexibilidade e uma escolha que são difíceis de encontrar noutros sítios. E a existência destes debates sobre desempenho ou prioridades é, de certa forma, um sinal dessa vitalidade, desse esforço contínuo para servir públicos muito diferentes. Então, resumindo, o que é que podemos tirar disto tudo? Significa que o desktop Linux é, hoje em dia, uma alternativa sólida, madura. Oferece diversidade, controle, ferramentas eficientes, apesar de haver discussões internas sobre qual o melhor caminho a seguir em termos de desenvolvimento. É uma opção robusta que continua a mexer-se, a evoluir. E talvez para ficarmos a pensar um pouco, com esta variedade toda de interfaces, a facilidade crescente de acesso a software e estes debates sobre otimização, o que é que define hoje a experiência ideal de desktop? E como é que o Linux, com esta natureza aberta e adaptável, poderá continuar a influenciar ou até a redefinir essa experiência no futuro? Fica a reflexão no ar.